Olá pessoal, sou o professor Fabiano. Vamos dar sequência às nossas videoaulas da disciplina de álgebra linear semipresencial. Nessa videoaula vamos falar do conceito de espaço vetorial euclidiano, ou espaço Rn. Nós vamos designar esse espaço por Rn. N é qualquer número natural. Neste espaço vetorial, os vetores são ênuplas ordenadas de números reais. Então, no espaço Rn, os vetores são ênuplas ordenadas de números reais. Então, um vetor genérico do Rn, ele vai ser designado, desta maneira aqui. V é o vetor. V1, V2, V3 até Vn são números reais, que são os componentes do vetor, ok? Então, V1, V2, V3, Vn, isso aqui tudo são números reais. São as chamadas componentes do vetor, certo? Por exemplo, este vetor V é um vetor de 4 componentes. Então, esse vetor V é um vetor do R4. Ok? Este vetor W é um vetor de 3 componentes. Então, esse é um vetor do R3. Este vetor S é um vetor de uma única componente. Então, esse aqui é um vetor do R1. Tá certo? Bom, para os vetores do Rn, definem-se duas operações. Uma operação é a adição de vetores. Dados os vetores V de componentes V1, V2, V3, Vn e U de componentes U1, U2, U3, UN. É claro que esses dois vetores são vetores do Rn, são vetores com N componentes. Dados esses dois vetores, define-se a adição U mais V ou V mais U como sendo a adição componente a componente. Então, U mais V ou V mais U vai pegar a primeira componente de V mais a primeira componente de U, segunda componente de V mais a segunda componente de U, terceira componente de V mais a terceira componente de U, até a enésima componente de V mais a enésima componente de U. Ok? Então, por exemplo, a adição do vetor
1, 3, 5 e 2, mais o vetor 2 menos 1, 4 e 1, essa adição basta você fazer a adição termo a termo, componente a componente. Primeira componente mais a primeira componente, então o vetor resultante aqui é o vetor de componentes 3 mais menos 1, 2, 5 mais 4, 9, 2 mais 1, 3. Ok? Essa adição está bem definida, por quê? Porque este vetor é um vetor do R4. Este vetor é um vetor do R4. O vetor soma, o vetor resultante, também é um vetor do R4. Tá certo? Vocês vejam que aqui, ó, neste outro exemplo, suponhamos 1, 3, 5 e 2, mais 2, 3 e 1, essa adição não existe. Essa adição não está definida. Por que ela não está definida? Porque um vetor está no R4, o outro vetor está no R3. A adição de vetores somente está definida para vetores do mesmo espaço euclidiano. Correto? Então esta é uma operação com vetores. Uma outra operação com vetores é a multiplicação de vetor por escalar. O que é isso? O que é a multiplicação de vetor por escalar? Isso é o seguinte: dado o vetor V de componentes V1, V2, V3, Vn, e o escalar K pertencente a R, ou seja, o número real K, define-se a multiplicação de V por K, define-se KV. KV, você vai pegar esse escalar K, multiplicar componente a componente, cada uma das componentes de V vai ser multiplicada por esse escalar K. Então, o que é o vetor KV? Vai ser KV1, KV2, KV3, Deixa eu escrever melhor aqui. Espera um pouquinho só. Então, define-se o seguinte: KV é K que multiplica V em componentes V1, V2, V3, Vn. Então, isso aqui vai dar KV1, KV2, KV3, KVn. É claro que se o vetor V está no Rn, o vetor KV também está no Rn. Correto? Então, aqui
aqui são as duas operações básicas que a gente vai precisar para trabalhar com os vetores do espaço Rn. Essas duas operações, elas satisfazem a 10 propriedades algébricas. Quais são essas propriedades? Então vamos falar das propriedades algébricas da adição de vetores. Aqui nós temos 5 propriedades algébricas da adição de vetores. Para ilustrar, para a gente enunciar essas propriedades, vamos considerar que V, U e W são vetores do Rn, ok? Então, a primeira propriedade algébrica da adição é o chamado fechamento. V mais U está no Rn. Então, essa propriedade é chamada de fechamento na adição. Ela me diz simplesmente o seguinte: se V é um vetor do Rn e U é um vetor do Rn, o vetor soma, o vetor resultante, V mais U, também é um vetor do Rn. Conforme ilustramos esse exemplo aqui, né? Ok? A outra propriedade algébrica da adição de vetores é a comutatividade. Então é fácil observar que V mais U é igual a U mais V. Então, a adição de vetores ela é comutativa. A adição de vetores também é associativa. V mais U mais W. Aqui são duas adições. Qual que você vai fazer primeiro? Fica a seu critério, porque a adição de vetores é comutativa. Você pode fazer primeiro V mais U. O resultado de V mais U vai fazer a adição com W. Ou então, você poderia fazer primeiro U mais W. O resultado, V mais esse resultado. Como também é comutativo, você pode até mesmo trocar a ordem. Então, você poderia fazer primeiro V mais W. É claro que essa troca de ordem só é possível porque a adição de vetores ela é associativa e também é comutativa. Ok? Essa propriedade é chamada de associatividade. Uma outra propriedade da adição de vetores é a existência do vetor nulo. Então, no Rn, o vetor nulo nós vamos indicar assim, ó. O vetor nulo é aquele que todas as componentes valem certo. Ok? Então, no Rn existe o vetor nulo.
se você faz a adição de qualquer vetor com o vetor nulo, isso resulta no próprio vetor. Ok? Uma outra propriedade é a existência do oposto. Para qualquer vetor do Rn, nós temos o seu oposto. Então, dado V pertencente ao Rn, qualquer vetor do Rn, existe o oposto. Menos V, também pertencente ao Rn, tal que V mais o seu oposto dá o vetor nulo. Ok? Então, essas são as 5 propriedades algébricas da adição de vetores. Vocês vejam que essas propriedades algébricas, elas são semelhantes, né, às propriedades algébricas da adição de números reais. Fechamento, comutatividade, associatividade, existência do elemento neutro, não é isso? Que aqui é o vetor nulo, e existência do oposto. Certo? A multiplicação por escalar, ela também satisfaz 5 propriedades algébricas. Vamos ver quais são essas propriedades. Bom, dados os vetores V e U pertencente ao Rn, dados as constantes reais alfa e beta, os escalares reais alfa e beta. Então, quais são as 5 propriedades algébricas da multiplicação por escalar? A primeira também é o fechamento. Se V pertence ao Rn, alfa V pertence ao Rn. Ou seja, um múltiplo escalar de um vetor do Rn também é um vetor do Rn. Certo? Isso aqui a gente também chama de fechamento. A gente falou do fechamento na adição, esse é o fechamento na multiplicação por escalar. A segunda propriedade algébrica é a distributividade em relação à adição de vetores. Se eu tenho a constante alfa, o escalar alfa, que multiplica a adição de vetores V mais U, isso aqui é o mesmo que alfa U, alfa V, mais alfa U. Essa propriedade é chamada de propriedade distributiva. Só que a multiplicação de vetores ela é distributiva. A multiplicação de escalar por vetor é distributiva tanto em relação à adição de vetores como em relação à adição de escalares. Então, se eu tenho alfa mais beta
que multiplica V, isso também é distributivo. Isso aqui é alfa V mais beta V. Correto? A multiplicação de vetor por escalar também é associativa. Ou seja, se eu tenho alfa, o escalar alfa, que multiplica o escalar beta, que multiplica o vetor V, são duas multiplicações, uma entre escalares e uma de escalar por vetor. Qual que você faz primeiro? Fica a seu critério. Você pode primeiro fazer alfa, beta, o resultado multiplica por V. Ou pode fazer beta V, o resultado multiplica por alfa. Ou ainda, né, como a multiplicação de números reais é comutativa, você pode fazer beta alfa que multiplica V. É claro que essa última igualdade aqui ela é verdadeira porque a multiplicação de números reais também é comutativa. E por último, uma propriedade que é necessária para algumas demonstrações, em algumas situações, é que o escalar 1 que multiplica qualquer vetor V resulta no próprio vetor. Certo? Bom, pessoal, este é o conceito geral de um espaço vetorial euclidiano, tá certo? Então, nós definimos um vetor abstrato, que é uma ênupla ordenada, definimos como que se faz a adição desses vetores abstratos, dessas ênuplas ordenadas, e definimos como que se faz a multiplicação por escalar de um vetor. Também vimos aí que essas duas operações satisfazem a essas 10 propriedades algébricas, correto? Nas próximas videoaulas, nós vamos fazer casos particulares geométricos do espaço vetorial euclidiano. Quais são os casos particulares geométricos? É quando R é igual a 3, porque aí nós estamos falando de vetores do R3. Quando R é igual a 2, nós estamos falando de vetores do R2. E quando R é igual a 1, estamos falando de vetores de R1, tá certo? Então esse assunto a gente aborda nas próximas videoaulas. Beleza? Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado.